Olá estudante, tudo bem? Muito obrigado por você ter clicado aí para assistir este vídeo. Este que é o segundo aqui no canal falando sobre produtos notáveis. No primeiro, cujo link está aqui na descrição e é interessante que você assista depois também, a gente falou sobre quadrado da soma de dois termos. Hoje, os produtos notáveis que a gente vai estudar, e se você assistir até o final do vídeo vai entender como é que faz, é o quadrado da diferença entre dois termos e produto da soma pela diferença entre dois termos. Vamos lá? Aqui está então, pessoal. Vamos começar estudando o quadrado da diferença entre dois termos. Mas o que é quadrado da diferença entre dois termos? Como eu vou identificar o quadrado da diferença entre dois termos? Veja aqui esse modelo padrão. Eu tenho um binômio que é constituído por uma subtração, que a gente também chama de diferença, e tudo elevado ao quadrado. Então, neste caso, a gente vai dizer que a gente tem o quadrado da diferença entre dois termos. Toda vez que eu tenho um binômio constituído por uma subtração, que é uma diferença, e tudo elevado ao quadrado, a gente vai dizer que é o quadrado da diferença entre dois termos. Olha este modelo. Olha esse outro exemplo aqui. Quadrado da diferença entre dois termos. Os dois termos aqui são x e 3. Aqui os dois termos são y ao quadrado e 2x. E também é uma diferença, por isso a gente também fala que é quadrado da diferença entre dois termos. Para resolver estes quadrados das diferenças de dois termos, entre dois termos, a gente vai usar uma fórmula que a gente vai deduzir a partir deste modelo padrão aqui. Então vamos lá. Quando eu tenho um binômio elevado ao quadrado, isto quer dizer que é para a gente multiplicar este binômio, a menos b, por ele mesmo, duas vezes, que é a quantidade que o expoente manda. Duas vezes a menos b vezes a menos b. Quando eu faço isso, porque a menos b vezes a menos b é a menos b ao quadrado, eu vou ter que fazer a propriedade distributiva aqui, aplicar o famoso chuveirinho. Assim como a gente fez no primeiro vídeo lá do quadrado da soma de dois termos. Vamos fazer aqui a vezes a vai dar a ao quadrado, porque a gente soma os expoentes, 1 e 1. A vezes a ao quadrado. Faço o a vezes o b, vai ficar o mais do a vezes o menos, dá menos. E a vezes b fica ab. Agora eu fiz o primeiro termo vezes os dois do outro lado, eu faço o segundo termo, que é o menos b aqui, vezes os dois do outro lado. Aí vai ficar aqui, menos vezes mais, vai ficar menos b vezes a gente pode fazer ba, ou para ficar parecido com esse daqui, a gente pode fazer invertido aqui, ó, ab, tanto faz. Então, eu vou colocar já ab, para ficar parecido com o outro que já estava lá. A ordem não vai alterar o resultado. Faço o menos b vezes o menos b. Então, eu faço menos vezes menos, mais b vezes b, b ao quadrado. O que a gente está fazendo? A gente está deduzindo uma fórmula para facilitar a nossa vida nos cálculos futuros aqui. Aqui eu tenho termos semelhantes. O AB e o AB são termos semelhantes. Então, a gente vai somá-los, porque os sinais são iguais. Lembre-se que o coeficiente, quando não tem, é 1. Aqui é 1. Então, vai ficar a ao quadrado, menos, somo os dois e repito o sinal. Menos 1 mais 1, 2, a, b, mais, repito esse mais, b ao quadrado. A gente deduziu a fórmula para poder resolver o quadrado da diferença entre dois termos. Como que a gente vai fazer isto? Como é que a gente vai usar esta fórmula? Assim, a gente vai entender que aqui é o primeiro termo, que é o a ao quadrado, menos o dobro do primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo ao quadrado. Só que, assim como a gente fez lá no primeiro vídeo, cujo link eu disse que já disse que está aí na descrição, dê uma olhada lá, a gente vai fazer aqui também, usando parênteses.
para facilitar a nossa vida. Então, onde tiver letras, eu vou trocar por parênteses. Então, ficaria parênteses ao quadrado, menos 2, parênteses, 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 mais parênteses ao quadrado. Agora, eu vou colocar nos dois parênteses o primeiro termo, que é o A e A, e nos dois últimos parênteses o segundo termo, que é o B, B e B. Isso para quê? Para que quando a gente identificar que a gente tem o quadrado da diferença entre dois termos, ao invés de fazer todo esse processo aqui de distributiva, de redução de polinômio, a gente já vem direto aqui para os parênteses. Então, eu vou colocar parênteses ao quadrado, menos 2, né? Parênteses, parênteses, mais parênteses ao quadrado. E aí a gente resolve. Vamos fazer isso daqui, ó. Vamos aplicar esta ideia dos parênteses aqui. Eu tenho o quadrado da diferença entre dois termos. Aí agora a gente vai começar a resolver de fato. A gente estava apenas deduzindo uma forma mais prática de calcular isto daqui sem ter que fazer a propriedade distributiva e a redução do polinômio. Daqui a gente já vai direto para os parênteses. Aqui também. Então eu vou aplicar os parênteses. Se eu tenho quadrado da diferença entre dois termos, eu coloco parênteses ao quadrado menos 2 parênteses, essa seria a nossa fórmula, mais parênteses ao quadrado. Veja que o primeiro sinal é negativo e o segundo positivo. É só a gente lembrar que é a mesma ordem da reta numérica, em que o negativo fica para a esquerda e o positivo para a direita. É a mesma posição. Nos dois primeiros parênteses, a gente coloca o primeiro termo, x e x. Nos dois últimos, a gente coloca o segundo termo, sem o sinal, só o termozinho ali, sem o sinal. 3 e 3. Agora a gente calcula. X ao quadrado vai ficar x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 3, eu faço 2 vezes o 3, 6x, mais, esse mais, 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3, 9. Pronto, resolvemos o nosso quadrado da diferença entre dois termos. Vamos aplicar de novo aqui a nossa formulazinha dos parênteses. Vou colocar quadrado da diferença entre dois termos, então eu uso os parênteses. Vai ficar parênteses ao quadrado, o primeiro sinal é menos, e vem 2 parênteses, parênteses, mais parênteses ao quadrado. Então, parênteses ao quadrado nas extremidades e no meio, 2 parênteses. Nos dois primeiros, a gente coloca o y ao quadrado. Y ao quadrado. Y ao quadrado. Nos dois últimos, a gente coloca 2x. 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 Agora, a gente resolve. Quando eu tenho a potência de uma potência, eu devo multiplicar os expoentes. Vou multiplicá-los. Então, faço 2 vezes 2. Aí fica y elevado a 2 vezes 2, 4. Menos, aqui eu faço 2 vezes este 2 aqui, os coeficientes, 2 vezes 2, 4. Y ao quadrado e x são variáveis diferentes, então a gente só repete, multiplicando y ao quadrado vezes x. A gente entende que aqui é uma multiplicação. Mais 2x ao quadrado seria 2 ao quadrado, 4, e x ao quadrado, x ao quadrado. Então, eu jogo o expoente 2 para o 2 e para o x. Fica 2 ao quadrado e x ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, x ao quadrado, 2. A gente finalizou o nosso cálculo por aqui. Vamos agora para o produto da soma pela diferença entre dois termos. É outro produto notável, também muito importante, aparece demais nos cálculos, e que quer dizer o seguinte: produto é multiplicação. Então, a gente tem que a multiplicação da soma
pela diferença, ou seja, adição e subtração. Então, quando eu tenho a multiplicação de um binômio por outro, sendo que um é adição e outro é subtração de dois termos iguais, no caso aqui AB, a gente vai falar que é o produto da soma pela diferença entre dois termos, que no caso tem que ser iguais, tá? AB em um, AB no outro. Aqui, ó, 2x e 1 em um, 2x e 1 no outro também. Os termos têm que ser os mesmos, diferenciando apenas que um é adição e o outro subtração. Vamos também, a partir deste modelo padrão, descobrir uma fórmula, como aquela dos parênteses que a gente usou agora há pouco, para a gente poder fazer todo tipo de produto da soma pela diferença entre dois termos. A gente vai aplicar só a nossa formulazinha que a gente vai deduzir aqui agora para resolver mais fácil estes dois exemplos aqui. Então vamos lá. Aqui a gente tem a multiplicação de dois binômios que a gente vai fazer aplicando a propriedade distributiva. Vamos deduzir a fórmula. Então eu faço o primeiro termo, que é o A, vezes o primeiro e vezes o segundo do outro lado. A vezes A é A ao quadrado. A vezes B, menos, mais vezes menos dá menos. A vezes B, A, B. Agora eu fiz o primeiro pelos dois do outro lado, faço o segundo, que é o B, pelos dois do outro lado também. Faço mais B aqui vezes o A, mais vezes mais dá mais. Da mesma forma que a gente fez no exemplo anterior, ao invés de colocar BA, eu vou colocar AB. Só inverter para ficar igual ao primeiro termo aqui que a gente já tinha aqui colocado. Então fica AB mais AB, que é o produto deste. Recapitulando, A vezes A ao quadrado. A vezes menos B, menos AB. Mais B vezes A, pode ser AB também, positivo aqui. O B agora a gente vai fazer vezes o menos B, fica B mais B vezes menos B, fica mais vezes menos, menos. B vezes B, como são letras iguais, a gente soma os expoentes. 1 e 1, que vai dar 2. Então, B vezes B dá B ao quadrado. Agora, neste caso, a gente tem os termos semelhantes AB, menos AB e mais AB, com sinais opostos. Então, a gente vai subtrair. Aqui é 1, aqui é 1. Como dá zero, porque menos 1 mais 1 dá zero, a gente pode simplesmente cancelar estes dois termos. Vai dar zero. Sobra apenas um A ao quadrado menos o B ao quadrado. Usando aquela lógica dos parênteses, trocando as letras por parênteses, ficaria assim, parênteses ao quadrado menos parênteses ao quadrado. Que aqui a gente vai ler o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Só para completar aqui, no primeiro parênteses a gente vai colocar, no primeiro aqui, a gente coloca o primeiro termo, que é o A, e no segundo parênteses a gente coloca o segundo termo, que é o B. Então vamos aplicar a lógica dos parênteses aqui nestes casos. Toda vez que for produto da soma pela diferença entre dois termos que sejam iguais, a gente pode usar essa lógica dos parênteses. Então vai ficar parênteses ao quadrado menos, sempre menos, parênteses ao quadrado. No primeiro, eu coloco o primeiro termo, 2x, e no segundo parênteses aqui a gente coloca o 1, que é o segundo termo. E calculo 2 ao quadrado, x ao quadrado, a gente vai colocar o expoente para o 2 e para o x. 2 ao quadrado dá 4. E x ao quadrado, menos 1 ao quadrado, é 1 vezes 1, que dá 1. E aí a gente finalizou o cálculo aqui, apenas com esses dois passos. E aí a gente evitou de ficar fazendo também a propriedade distributiva, a redução do polinômio, apenas usando esses parênteses. Aqui é a mesma coisa, a gente tem produto da soma pela diferença entre dois termos. Veja que os dois termos são idênticos. 3a ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 e 5. Então a gente pode aplicar
a regrinha que a gente acabou de aprender. Eu coloco 2 parênteses ao quadrado, menos, sempre menos. No primeiro caso aqui, nos primeiros parênteses, a gente coloca o primeiro termo, que é 3a ao quadrado. No segundo eu coloco o segundo termo, que é o 5. Aí fica 3 ao quadrado vai dar 9. E o a ao quadrado, a gente multiplica os expoentes, potência de potência, eu multiplico os expoentes, fica a quarta, menos 5 ao quadrado, é 5 vezes 5, que dá 25. Recapitulando, quando a gente tem produto da soma pela diferença de 2 termos, a gente faz o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, que é 1 aqui no caso. E calcula e finaliza o processo. Bem, pessoal, eu espero ter ajudado com essa lógicazinha dos parênteses aqui. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se para receber a sequência dos vídeos. Um abraço e até a próxima.